Não queria agradecer o convite, finalmente, pelo isto. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente no Centro de Estudos de História Religiosa. Queria dizer, que vocês já sabem, porque eu não sou, ao contrário de todos vós, são especialistas na história religiosa. Eu não sou, as minhas investigações têm sido sempre, primeiro para na área da história da educação, depois da história contemporânea, social e política, e ultimamente tenho dedicado à história de Setúbal. O que acontece é que a história religiosa já mais de uma vez veio tropeçar nas minhas investigações, chamemos assim, desde logo, portanto, no doutoramento, com os tecnocatólicos, que já foram aqui o motivo de uma conversa, portanto, convosco. E agora, recentemente, quando eu estava a estudar a assistência ao Estado Novo, portanto, em Setúbal, e tendendo, principalmente, portanto, perceber quais eram as principais oposições, desde a oposição liberalista, até à comunista, socialista, etc. Portanto, parei contra todas as minhas expectativas com a existência de uma resistência e mesmo uma oposição, portanto, católica, que era completamente desconhecida de mim e penso também desconhecida da investigação histórica. E por conta disso, através, desde logo, do relatório da polícia política, que tratavam de uma virulência muito pouco usual. Os católicos de Valente, a começar pelo código João Alves, já lá iremos. E foi desta forma, portanto, que eu, mais uma vez, tropecei com a presença, portanto, dos católicos na sociedade portuguesa, neste caso, portanto, em Setúbal. Eu tinha, como vos disse, tinha preparado, portanto, um PowerPoint a pensar que eram os estudos de doutoramento, portanto, algumas das coisas, possivelmente, não fazem sentido para vocês, e vou passá-las, se calhar, muito rapidamente. Eu tinha, portanto, aqui alguns elementos que vocês não têm novidade nenhuma, e possivelmente vou passar muito mais rapidamente. Partindo daquela ideia de que, para os anarquistas e também para os republicanos não radicais, responsabilizaram, desde finais do século XIX, responsabilizavam a Igreja Católica e também, portanto, a monarquia do atraso económico e social em que se vivia. Não é? E deste ponto de vista, Setúbal não é exceção nesta visão que existia em relação à Igreja Católica, portanto, e escolhem mesmo o trono e o altar, como eles diziam, como alvo da luta política e da ação. E aqui o que é interessante, é uma coisa que possivelmente não é muito conhecida, é que Setúbal foi, sem dúvida, a cidade do país onde foi levado mais longe este, chamemos assim, roteiro radical, jacobino, portanto, e do Zé Carlos. Levado mais longe, já vamos ver porquê. Eu quis vir um pouco atrás para também para entendermos que as posições da Igreja, principalmente tanto no quadro, a Igreja Católica, tanto no quadro da ditadura militar, tanto em Setúbal. Mas este roteiro em Setúbal, até se perceber o seguinte: Setúbal também, neste período, desde finais do século XIX até princípio do século XX, é a cidade do país em que alguns estudiosos, que o chamou a cidade em que havia uma maior densidade proletária.
No entanto, com características portanto, próprias. Era também portanto, a cidade em que os anarquistas hegemonizavam completamente, não foi o contrário. O resto de Setúbal era conhecida na altura como a Barcelona portuguesa, querendo, portanto, com isso significado esse grau de radicalidade que existia e que esta, portanto, hegemonia, naturalmente, teve consequências muito visíveis em toda a sua ação. E desde finais do século XIX, mais uma vez, vemos que não é só portanto, a retórica contra a Igreja, mas há um conjunto de ações portanto, sistemáticas para confrontar portanto, a Igreja Católica. Desde logo, como sabe melhor do que eu, toda a ação portanto, da Igreja portanto, em relação à vida cotidiana portanto, está presente, desde o nascimento até à morte. E uma das formas de contestação que teve um grande peso e teve um grande impacto portanto, na sociedade setúbalense foi, desde logo, o contrariar os funerais religiosos, fomentando funerais civis, da mesma forma que era feita portanto, em relação aos batizados, em relação aos casamentos, e de tal maneira, portanto, assim é, portanto, dentro desta lógica, também numa unidade entre republicanos e anarquistas, é criada portanto, uma escola liberal, que era uma escola particular, e dentro desta escola a secção mais ativa era a secção anticlerical. Percebe-se quais eram os intuitos, desde logo, desta, e preocupava este grupo. Eu trago aqui este episódio, que também é um episódio de confrontação simultaneamente entre a Igreja e o Estado. Foram as comemorações as comemorações do centenário do CAGE em 1905, em que a Câmara Municipal convida todas as instituições, tanto religiosas, tanto civis, etc., as associações de classe, como então se chamavam, mas depressa os republicanos e anarquistas hegemonizam essas celebrações de tal maneira, portanto, que o rei era quem iria dirigir e o rei portanto, e o patriarca, portanto, na altura, iriam dirigir todas as celebrações e tiveram receio e nem foram a Setúbal. Isto dá-nos um pouco portanto, a ideia do grau de confrontacional portanto, que existia e que existiu portanto, em diversas situações. Mas há também os casos que são descritos portanto, pela imprensa da época, através de comunicados, de uma espécie de ação direta, de interrupção de missas, celebrações portanto, religiosas, o que mostra o grau de haver uma cidade relativamente pequena, apesar de ser cidade de país de tanta altura, mostra um grau confrontacional portanto, muitíssimo grande. E o caso, todos vocês conhecem, não vou referir tanto a ele, dividiu a sociedade portuguesa na altura, no princípio do século, mas em Setúbal também vai ter esta confrontação e muito falado tanto na imprensa. Em Setúbal teve características tanto especiais, com manifestações e confrontações com a participação em que o exército interveio, em que houve dezenas de feridos e 2 mortos, o que mostra o grau de radicalidade que existia portanto, nestas situações. Mas, é de facto, este jornal, que era o jornal dos anarquistas, o jornal germinal, que nasceu em 1903 e vai ter vida até 1912, 13, em que o guião, este guião da retórica anticlerical, guião e não só, a prática anticlerical, é mais evidente. Eu trouxe daqui 2 ou 3 exemplos que mostram portanto, exatamente essa dimensão. Ao longo destes 10 anos de existência, portanto, deste jornal, é raro o jornal em que não tem a luta anticlerical não tem presença, o que é uma coisa absolutamente fantástica. Eles têm vários rubricas, chamemos assim, desde o que chamam a Bíblia Vermelha, o dicionário herético, anedotas, provérbios,
notícias do Gandaya laicista, em que está sempre presente essa dimensão de confrontação e também de luta política e ideológica com a Igreja Católica. Trouxe aqui 2 ou 3 exemplos, registrados nos jornais. Sacerdote é o principal responsável do atraso intelectual em que se encontra o povo, o padre é o inimigo capital da humanidade, os padres na naval representam o liberalismo, por aí fora, todas as doenças. Podíamos encontrar centenas de declarações deste tipo, que são muito curiosas. Uma delas, o dicionário herético, eu trouxe aqui algumas das entradas que mostram bem o que é os intuitos e esta dimensão. Este jornal é muito interessante. Não, o jornal tem uma influência enorme para a sociedade. Tem uma influência para ter nós. O jornal também era lido desde as barbearias, às associações de classe. Não conhecias alguma? O dicionário herético tem coisas muito. Mostra, por um lado, são coisas quase infantis, não é? Mas eram dirigidas, portanto, a maior parte das pessoas, portanto, que eram analfabetas, mulheres e homens, trabalhavam também na indústria conserveira. A indústria conserveira é que desmobilizava a indústria técnica da cidade. Chegou a haver 120 fábricas de conserva no princípio do século. Mas isto ilustra bem esta radicalidade. Mas esta radicalidade não se ficava e não se ficou unicamente pela retórica, pelos testemunhos que podemos ver na imprensa. Não sei se sabem, mas Setúbal foi a única grande cidade que antecipou a Revolução Contra a República. Em 4 de outubro, portanto, ao contrário de Lisboa, em que a República foi proclamada em 5 de outubro, e depois, mais ou menos, por Telegrafo, portanto, foi conhecida, portanto, no resto do país, e do resto sobre isto, não sei se foi para assim, que numa comunicação que há uns anos, o historiador dizia que a República só tinha sido conhecida um ano depois. Isto mostra também muito, principalmente tal como algumas tragédias, mas mostra também muito como o Portugal de então era diferente. Cidades como Setúbal, em que antecipam, a Aldeia Galega, que não era cidade, mas que era uma vila, não sei, antecipam a proclamação da República, mas esta proclamação foi através de uma violência imensa. A Câmara Municipal e onde estava antecipada, portanto, a cadeia, o que eles chamavam a Bastilha Setubalense, é tomada, o edifício, portanto, é incendiado. Com confrontações com a polícia, fugiu, que acaba por fugir, o edifício ficou neste estado, o palacete da Câmara ficou neste estado, é só algumas dezenas de anos depois é que é restaurado, mas mal acabaram, isto foi na tarde de 4 de outubro de 1910, as centenas de manifestantes que aí estavam, quando acabam, portanto, esta confrontação e esta destruição, vão cumprir o resto do guião em relação à Igreja. E dirigem-se à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que era uma igreja que era 400 metros, sensivelmente da Câmara, na parte ocidental, instalada, portanto, na malha urbana, com o intuito de destruir. Isso só não é feito as pessoas tiveram tanto receio que o incêndio alastrasse ao resto da malha urbana. Mas, portanto, não se livrou da igreja ser completamente profanada e todo o mobiliário veio para a rua, portanto, com sacrílegas, portanto, diversas, são descritas por um padre espanhol e com destruição absolutamente de tudo. Mas como não conseguiram incendiar a Igreja do Coração do Sagrado Coração de Jesus, portanto, chamado o coiso jesuítico, dirigem-se à Igreja de Brancanes, que fica a cerca de 2 km ao ocidente da cidade, portanto, já no campo,
uma zona, portanto, campestre, onde estavam todos os franciscanos, e a igreja, portanto, é vandalizada, é incendiada, é completamente, portanto, destruída, ficam unicamente as paredes. Este exemplo, portanto, vem para nós percebermos, portanto, que esta não era só, portanto, uma retórica, era uma prática, portanto, política constante por parte destes elementos. Bom, são conhecidos depois que este ano, portanto, depois da República, portanto, é cumprido, principalmente, portanto, ao nível da confrontação do processo da separação da Igreja, portanto, e do Estado. Em Setúbal, este processo, de facto, é cumprido com um rigor tanto extremo. Todas as diversas aspectos que vocês conhecem, melhor do que eu, vão ser cumpridos com muito empenho em Setúbal. Portanto, particularmente, esta dimensão da expropriação dos bens eclesiásticos, que vão provocar imensos choques, como é natural. Não é? Todos os bens, portanto, da Igreja, desde casa, bens materiais, dinheiros que existiam, portanto, tudo aquilo é motivo para choque, para confrontação e, no fundo, para expropriação, que é feita com todo o empenho. Portanto, é sem surpresa que a Igreja, os momentos da Igreja Católica, principalmente a Setúbal, vão ter uma ligação e vão intensificar a sua ligação ao China. Eu dei estes elementos para percebermos também como depois, na contraposição, numa nova conjuntura política, como a Igreja Católica vai ter um papel também muito importante na sustentabilidade da ditadura militar e no apoio às entidades tanto civis tanto na cidade. De facto, essa relação portanto, é muito profunda. Desde logo, um dos primeiros aspectos que são reivindicados e são contestos pela Igreja Católica são a restituição dos espaços e os sítios ocupados. Para além da expropriação, houve situações em que não houve propriamente expropriação, mas em que aconteceu o seguinte, sei lá, uma casa ao lado da sacristia, ou mesmo portanto a sacristia, era requisitada por uma associação de classe, ou por várias associações de classe, e eram ocupadas. Porque houve situações imensas deste tipo. Portanto, uma das primeiras prioridades, depois do 28 de maio, é a restituição desses espaços. Claro, a presença das cerimónias institucionais é absolutamente marcante e as ligações às atividades da Universidade Portuguesa, da Legião Portuguesa, têm uma presença muito militante em todas elas e percebe-se bem porquê. Eu só trouxe aqui dois pequenos exemplos através da imprensa, por exemplo, no ano 49, do Cardeal Patriarca, portanto, vai a Setúbal. Há dezenas de situações em que a presença de hierarquia está na cidade. Tem a ver exatamente portanto, com essa dimensão. Passando um pouco mais à frente, eu aqui, isto para vocês também não é novidade, eu vou passar por estes slides, para, no fundo, tentar poder evidenciar que, a partir dos anos 50, começa a haver, portanto, elementos, como sabem, no seio dos católicos, que começam a contestar, portanto, a presença, começam a contestar a ligação entre a Igreja e o regime. Portanto, eu dou aqui vários exemplos, vou passá-los, não vou sequer conhecem isto muito melhor do que eu, e vou-me fixar novamente na Setúbal. E esta era a dimensão que era, para mim, era desconhecida, é que também, portanto, em Setúbal, há vários setores que se deixam contaminar, portanto, se quiser, por este movimento de uma minoria de católicos que contesta pelo Estado. E vemos que isso acontece nos espaços da Igreja e acontece também, tanto ao nível
acontece, portanto, também ao nível, portanto, de outras dimensões que não eram tão suscetíveis ou tão evidentes, portanto, de serem de se encontrar. Portanto, eu identifiquei nos últimos 8 anos, antes do 25 de Abril, nos últimos 8 anos, a 1974, identifiquei pelo menos 6 instituições em Setúbal que protagonizaram tanto momentos de resistência e, ao mesmo, de oposição à ditadura. Desde logo, no quadro da criação da nova Diocese de Setúbal, já bem iremos, o grupo de Fraternidade Operária das Trás do Sado, era um grupo de padres operários, a Ação Católica, nomeadamente Antajó, o Secretariado Cristão da Ação Social, o Jornal de Notícias de Setúbal e a Poldex, que era uma cooperativa, portanto, livreira. Estes são, podemos chamar-lhe assim, as dimensões em que está mais presente esta ação e esta intervenção dos católicos em Setúbal. Desculpa. Como é que se chamava a cooperativa? Coldex, já lá vou. Está bem. Foi só para enunciar, porque agora darei mais alguns elementos sobre isso. Como vocês sabem, portanto, em 66, no quadro daquela estruturação que os João também está a estudar, houve o patriarcado decidiu dividir a região de Lisboa em três zonas. E uma delas era Setúbal, em 1966. E ele vai escolher para dirigir este processo o Cónigo João Alves, que possivelmente também certamente conhecem, e que, no dizer do Cardeal Patriarca de Lisboa, iria a difícil missão, não é, de cristianizar a cintura vermelha. De facto, tratava-se de um processo mais complicado que outras zonas do país, não é? Ligado tanto à industrialização que, principalmente o sul do Tejo, tinha. E isto é muito curioso, porque o Cónigo de João Alves é uma pessoa que fiquei fascinado. Não sabia da existência dele, soube da existência dele por relatórios violentíssimos da polícia política. Fiquei, mas que é isto? Eram muito mais violentos do que a relação ao Partido Comunista ou qualquer coisa que fosse. De resto, o que é fantástico é que nos últimos anos da regime, a polícia política, em Setúbal, preocupava-se, porque havia lá uma delegação, né, relatórios diários, e há 2 tipos de preocupações. Mais de 80% dos relatórios, portanto, é ou sobre o Círculo Cultural de Setúbal, que era uma associação que reunia gente da esquerda e também da extrema-esquerda, portanto, emergente, e que teve um papel muito importante, portanto, na cidade, da oposição ao regime, e o outro era a igreja. O relatório sobre a Igreja Católica. O Cónigo de João Alves é, de facto, um protagonista de dezenas de relatórios. De resto, há um episódio que me é contado pelo Monsenhor Lobato, que foi um homem que ainda é vivo, padre Lobato, portanto, vocês possivelmente conheces, um homem muito interessante, e foi ele que tive possibilidades também de conversar com ele para ver o contraponto das informações da PIB. Não é? E é muito curioso, ele, em relação à chegada dos Alves, portanto, a Setúbal conta uma história que é interessante, que é o seguinte, é que as elites culturais, desde religiosas e principalmente das civis, queriam fazer, portanto, a chegada dos Alves, portanto, a Setúbal, um grande
acontecimento. E para isso o governador civil oferece ir buscá-la com um grande aparato. E ele, não pudeste nem nada, não é preciso. E diz, eu vou no meu próprio carro. Um pouco estranho, mas o governador civil oferece para ir no carro, vou acompanhar no carro. E quando chegam à frente da catedral, estava reunida toda a elite setolense, civil, religiosa, etc. Não só de Setúbal, mas das paróquias à volta, das vilas e cidades. E ele, à frente, portanto, a sede, sai pelo seu carro, do lado direito, e estava o povo em frente. Ele sai, normalmente, do seu carro, uma simplicidade muito grande, e começa a cumprimentar os próprios populares. E aquilo começou logo, não podia ter começado da pior maneira. É como este é um episódio, mas que não deixa de ser interessante. E, de facto, é sobre a orientação do Cónigo João Alves, vamos assistir a conjunto de mudanças muito interessante. Este é das dezenas de relatórios do chefe da Polícia Política, em que ele relata o já referenciado, isto é uma expressão comum nos relatórios da PIDS, toda a gente já sabe quem é, isto é para todos os elementos que eram perseguidos pela PIDS. E não deixa de ser curioso o padre Francisco Jesus Graça, que aqui como um elemento próximo dos comunistas, pois Vicente Abril é considerado como um velho reacionário que é completamente muitas vezes posto em causa, não só ele como outros. Também consta de relatórios, por exemplo, o padre de Azeitão, o padre Frango, que é um homem, chegou a ser o meu colega, que eu, aos 20 anos, considerado aula no ciclo preparatório, ele também era lá professor, e era um homem que estudava, portanto, a história local, também considerado, portanto, um perigosíssimo, portanto, reacionário, que como estava, portanto, relatórios da polícia, não deixa de ser curioso estas direções. Mas não é só a PIDE que tem uma posição, portanto, afronta, de desconfiança em relação tanto ao João Alves, mas é também a elite setubalense. A elite setubalense, estou a referir também à elite civil, portanto, às chamadas forças vivas da cidade, que se agrupavam num grupo, num clube que era chamado Clube Setubalense, que existia desde 1855 e que só podia entrar lá, evidente, pessoas com rendimento, etc. Mas a elite setubalense, no Carnaval, não sei se foi em 67, 68, não lembro, vai parodiar o João Alves, apresentado como o Bispo Vermelho. Não deixa de ser curioso que o primeiro bispo, como vocês sabem, o Dom Manuel Martins, que também há uma grande contestação quando é apresentado como Bispo de Setúbal, e depois passa a ser o Bispo Vermelho. Mas não foi o primeiro. Pelos vistos, portanto, o Dom Manuel Martins é o segundo Bispo Vermelho. Portanto, em Setúbal, o primeiro foi o cónigo, portanto, João Alves, porque essas elites apresentam num carnaval apresentado, portanto, como um vermelho, bispo, apresentado como bispo, numa paródia, portanto, carnavalesca, e que não se ficava tanto por aí. Por exemplo, o jornal do Distrito, que é o jornal Distrito de Setúbal, que é o jornal da União Nacional, e vai ser também, mesmo dentro do quadro do regime, e de algumas circunstâncias concretas, muitíssimo violento em relação ao cónigo, portanto, João Alves, portanto, estão a ver quando percebem, a Revolução, em que aparece como protetor dos padres politiqueiros, com
organizações terroristas, portanto, uma violência que parece um pouco estranha tanto para elementos do próprio portanto, regime. Mas já vamos, se calhar, portanto, perceber portanto, porquê. Outro, se calhar estou a demorar já. Outra das dimensões de uma presença da ação dos católicos portanto, em Setúbal é através deste grupo, que o próprio se intitulava Grupo da Fraternidade Operária das Praias do Sado. Porquê? Porque as Praias do Sado foi um local excêntrico à cidade e junto do espaço fabril em que se vão fixar. E este grupo de padres, portanto, operários, padres e seminaristas, que eu saiba, portanto, é das primeiras experiências também, portanto, do país em termos de padres, portanto, operários, na intervenção portanto, dos católicos portugueses. Vai-se fixar portanto, nas Praias do Sado, mas este grupo portanto, é muito curioso porque já vinha de uma experiência que era a experiência portanto, do Regnum Dei, do padre Fernando Maurício, de Alcácer do Sal, vocês conhecem os objetivos, e o falecimento precoce do padre, no primeiro momento vai levar a alguma desorientação, e depois estes padres que estavam com o padre Maurício decidem em 66, isto foi em 62, tem um período depois de discussão, de reflexão, e em 66 decidem ir para Setúbal. E escolhem exatamente uma das zonas portanto, mais pobres de Setúbal, que era a zona das Praias do Sado. Eles vão para lá e, de facto, o que eles pretendem é intervir no mundo operário. Inicialmente, isto são citações dos padres operários. Inicialmente, eles vão ter portanto, algumas dificuldades. Desde logo, porque as próprias administrações das empresas recusam, num primeiro momento, a sua ida para baixo, mas que é isto? Está a operar, nunca viram, e então têm dificuldades. Eu não sei, não descobri, mas não me admirava que o próprio cônego, portanto, João Alves, que vai ter uma relação muito próxima, posteriormente, com eles, não é? Tivesse tido alguma influência, não sei, mas não tenho documentos nenhum sobre isso, que o facto é que, passado alguns meses, conseguem entrar em algumas dessas fábricas, algumas tanto que recusam, eles encontram essa dificuldade, mas não são as únicas. No primeiro momento, há uma grande desconfiança, eles alugam um quarto nas Praias do Sado, é uma imensa portanto, desconfiança, não só ao nível tanto do bairro, mas também portanto, nas fábricas, padres, mas o que é isto? Padres aqui devem ser elementos da vida, devem ser, na altura já de agitação, eles vão ter algumas dificuldades. Mas, rapidamente, essas dificuldades vão ser, portanto, ultrapassadas. Isto é uma reprodução, portanto, do diário que vocês devem conhecer, portanto, do padre Elisário de Sousa, em que mostra, portanto, a forma como eles começam a ser recebidos do mundo operário, em que são vistos como modelo. Não é? Esta linguagem não deixa de ser curiosa, é o padre mais tenso que eu já havia, ou estás a fazer um pescado, porque ia fazer o casamento de um dos companheiros de trabalho, mostra exatamente a forma como eles vão ser integrados no mundo operário, portanto, nas fábricas. Mas, para além desta dimensão de intervenção, portanto, fabril, eles vão ter uma intervenção absolutamente notável, também com o pequeno número que era e as dificuldades que existiam na própria Praia do Sado, sendo um processo de dinamização impressionante. Eles vão, inicialmente, portanto, as missas eram um quarto acanhado, uma casa acanhada que eles tinham,
convidavam uma ou outra pessoa, uma ou outra jovem, mas com dificuldade, portanto, imensas, e até que alugou uma cave do José Tadeiro, como ainda é conhecida, que era uma cave de uma modesta, portanto, vivenda, mas que permitiu dar outra dimensão às suas intervenções. Desde logo, poder, portanto, fazer missas e catequese para a comunidade, cursos de formação operária e de formação feminina, e articulação com a Juventude Operária Católica. Sala de estudo, isto teve um sucesso, portanto, imenso, porque, como vocês sabem, nesta altura, o sistema regular de ensino não dava resposta às aspirações de estudar, principalmente para quem pretendia, quem já trabalhava e pretendia estudar à noite. E então, eles levaram, portanto, a exame do segundo ciclo preparatório na altura, o que teve, portanto, um imenso, portanto, sucesso naquele espaço urbano, com uma procura que era muito, muito superior às condições que eles tinham para satisfazer, portanto, essa oferta. Estabelece também uma espécie de posto de enfermagem, com todas as coisas que vocês quiserem, porque inicialmente a única coisa que eles tinham, portanto, neste posto de enfermagem, como eles chamavam, era dar injeções. Havia um aluno de Fabres que se profissionalizou a dar injeções, não havia nada, e conseguindo algumas amostras de comprimidos e desse tipo, portanto, como se chama, através das farmacêuticas, não é? Mas isto tem, há também, portanto, reuniões com outras comunidades, portanto, que vêm, portanto, do exterior, e o que é facto é que o Centro de Promoção Social da Esperança Social, como vai ficar conhecido, vai ter órgãos, portanto, próprios, não é? Órgãos próprios fomentados, portanto, por estes espaços operários, não, acabam por não estar eles, no primeiro momento eles dinamizam para perceber, mas depois são os autóctones que se apropriam, portanto, desta dimensão e desenvolvem um conjunto de atividades muito diversificadas, em que estão também presentes estas figuras, portanto, ligadas à oposição. José Afonso, ele vivia, portanto, em Setúbal, e uma das questões que é feita vai ter um impacto enorme, não só nas Esperança como na cidade. É uma sessão cultural dinamizada, portanto, neste quadro. Bom, diversas atividades de apoio à comunidade, e por aí fora. Um outro sucesso deste grupo da Federal Operária foi a feitura deste jornal, um jornal, portanto, muito rudimentar, que é um jornal que é feito com a participação também, portanto, das pessoas, quer das pais de SAD, quer do grupo, das fábricas, portanto, unidos seremos fortes, e tem todas as características artesanais. Uma vez tinha 4 ou 5 folhas, outra vez tinha 10, portanto, por aí fora, mas em que estabelecem, portanto, um conjunto de objetivos, portanto, fáceis de identificar, e em que os temas são estes, não é? Informações sobre aquilo que se passava nas praias de SAD e também, portanto, em Setúbal, as condições de trabalho das fábricas, não é? A legislação laboral, é uma questão muito importante, que havia muita litigância entre os operários, portanto, nessa altura, fábricas, portanto, que começavam, portanto, a funcionar, e também, portanto, as patronato, portanto, e também a reflexão sobre temas eclesiais. Se agora não anda, se não se Que é que eu- toca, que é que eu a fiz? gente toca no. Aqui? Sim. Pronto. Isto. É muito É, moderno. aqui. Um cabelo. De facto, portanto, o jornal vai ter um impacto, portanto, muito grande, de tal maneira que passa a ser lido não só nas praias de Sal, mas na cidade de Setúbal, o que significa, quer dizer, quando estamos a falar chegou a ter 1000 exemplares, uma coisa absolutamente fantástica, em termos
são números, portanto, superiores ao próprio jornal da União Nacional e do superior a jornais que ainda hoje existem, como vocês sabem. Isto mostra um pouco a importância que esta publicação tem. Evidentemente, com tanta visibilidade, passa a ter um leitor também indesejado, não é? Que é a PIDE. E é claro que a PIDE, portanto, vai chamar os responsáveis, portanto, mais do que uma vez, vão lá e claro, e depois a comissão de censura, eles, portanto, no fundo, eles não proibiram o jornal no primeiro momento, mas obrigavam ainda a comissão de censura. Não viu que é uma coisa feita, portanto, e observe, toda arriscada, significava que tinham que fazer sempre 2 jornais ou 3, para que aquilo, portanto, pudesse passar. Portanto, na prática, levou à morte, portanto, do jornal, mas não deixa de ser uma experiência muito interessante. Desculpa. A frase que ali estava no anterior é muito interessante. Não? O jornal não pode sair sem censura prévia, porque trata dos problemas dos operários. Então, quando eles estougarem os seus direitos, ninguém os pode segurar. Isto é Do ponto de vista da Vocês não podem voltar, portanto, pela censura, portanto, para explicar, não havia nada a esconder, não escondia nada. O objetivo está claro. Exatamente, não escondia nada. É muito interessante. É claro que, mais uma vez, vemos que a PIDE tem de dar os relatórios sobre a ação dos padres da Fraternidade Operária, e, portanto, e são acusados de todas as movimentações que existem no mundo operário. Portanto, eles são 5 ou 6, e há dezenas de fábricas, e em qualquer fábrica que há um problema, eles são acusados de tudo o que existe, portanto, na cidade. Evidentemente, nós temos uma atitude, portanto, muito prudente. Evidentemente que não era um investigador das greves, mas como, inclusive, tanto no próprio jornal, tanto a reivindica, auxiliavam muitas vezes a discutir a própria legislação que não era cumprida e que aconselhava, portanto, em muitos momentos, mas estava muito longe desta certa estadia da polícia política. Bom, outra dimensão da intervenção dos católicos em Setúbal, através da ação católica, particularmente da juventude operária católica e também, portanto, da GEC. Mas aquilo que tem mais visibilidade é, de facto, a juventude, portanto, operária católica e das paróquias, portanto, mais populosas da cidade, eles vão ter uma intervenção e uma presença, portanto, muito grande. De tal maneira, portanto, ao nível, portanto, da própria organização sindical, dos próprios sindicatos corporativos e também, portanto, ao nível das fábricas que disputam. Isto, para mim, também foi novidade, disputam a hegemonia, claramente, portanto, com os comunistas. É uma coisa que até aqui era invisível, portanto, era uma atividade, portanto, que era absolutamente, portanto, invisível. Que não é por acaso que os relatórios, portanto, da PIDE e do resto, o Partido Comunista estava particularmente enfraquecido por várias razões, portanto, presos, uma série de indivíduos, outros que falaram, puseram gente na prisão, mas não era por isso, quer dizer, de facto, a polícia política, nos meses, nos anos anteriores ao 25 de Abril, a preocupação dela, portanto, não é o PC, não são as organizações de extrema-esquerda, em Setúbal praticamente não existia, não. Mas não é o PC, é os católicos. E para mim, o que eu vira também, é como que esta atividade foi tão invisível durante anos, não é? E foi um pouco por acaso que eu tropecei, mais uma vez, portanto, com esta dimensão e com esta atividade, portanto, na cidade. Aqui o Carlos Lopes, de facto, o homem, o Carlos Lopes, portanto, que está aqui na capa deste livro, que felizmente ainda é vivo e ainda é um ativo católico, portanto, em Setúbal.
ele vai, um processo impressionante de dinamização, da choque, portanto, da cidade, e de tal maneira assim, que a sua atividade portanto, sindical vai levá-lo portanto, à prisão, acusado de ser membro do PCP, portanto, e vai ser barbaramente torturado. Mas é um homem que nunca teve qualquer ligação portanto, ao Partido Comunista. Portanto, hoje não era nada extraordinário, muita gente se aproximou portanto, do PC, depois, no quadro da Revolução, até porque o PC estava no poder. Ele foi sempre um homem portanto, modesto, e continua a ser, e que podia ter tido benefícios próprios, como outros portanto, tiveram, e manteve sempre numa. Estou a dizer isto, porque acho absolutamente impressionante a atividade dele e aquilo que conseguiu fazer também neste tempo. Já está a referência, porque é que este podia. E acender, não sei porque é que não acende. Não sei porque está desligado, claro. Não, não interessa. Esta, uma vez, faltava por toda a casa, mas então, estava, portanto, Manuel Freire, que constou em vários relatórios da polícia política. Vocês, quando quiserem, estou atento a mais piada sobre uma conversa, e não sei se só eu aqui eu. Façam favor de ir interrompendo. Eu tenho uma dúvida. Aquele pontinho que ali está é o quê? Desculpa. Este era isto foi um documento que foi escrito exatamente pelo Carlos Lopes, e que era um texto doutrinário, que assim como foi apresentado, portanto, que discutiam, portanto, no âmbito, era um dos documentos que ele para além, portanto, ele falou muito, eu estive aí, portanto, aquele padre francês, Cardário? exato, portanto, que é o fundador, portanto, eles tinham vários documentos que estudavam, portanto, e que discutiam, portanto, à altura, portanto, quer dizer, eu aproveitei isto porque ele tinha uma imagem, portanto, da altura, portanto, não se consigo dizer mais do que isso, Para além da bola. E essa dimensão de servir na comunidade, etc. Mas não. Você sabe que eu nunca li a tradução de Avelino Gonçalves, houve um padre que foi secretário-geral da Ação Católica que era assistente do Avelino Gonçalves. Esse podia ser um padre ligado à Choque Católica. Avelino Gonçalves. Há dois. Este é o da Choque. Não consigo ajudar. Eu até acho que é porque há um Avelino Gonçalves que é mais velho, pois eu acho que é este. O primeiro é isso. O primeiro é o dos escuteiros também. Sim, eu acho que este foi da União Nacional. Depois que escreve com o Star Wars, exatamente. Está ligado à Choque. Eu acho que é isso. É outra geração. É outra geração. Ele na altura, portanto, mostrou-me esses documentos, depois eu pedi-lhe que os fotografasse, e trouxe só porque achei piada. Me diz isso? Não, estava a tentar ler o nome do autor do lá. José. Há de ser decisivo. Ficas com. Olha para casa. Eu pensei. Exatamente, fico É o Joseph, Benoit Joseph, não é? Estive aqui a ver. É isso, é. Para além da bola, sim, deve ser este. É um filósofo suíço. É um filósofo suíço. O filósofo a escrever para além da bola. Exato. Obrigado.
Obrigado, obrigado. Bom, outra estrutura muitíssimo portanto, importante e que é completamente desconhecida para mim foi o Secretariado Cristão da Ação Social, que vai desenvolver este, sim, também dinamizado de perto pelo plano João Alves, dirigido portanto, pelo padre Fernando Pereira, em que ele articula várias ações das organizações de ação católica, mas que vai ter uma presença portanto, muito grande em diversas áreas. Desde logo, ao nível portanto, da saúde, eles são responsáveis, por exemplo, portanto, pelas primeiras creches que aparecem portanto, nesse período. Não era coisa pouca, portanto, ter portanto, uma creche na altura. Durante há 100 anos, não são tantos, mas de 70, 80 anos, a indústria conserveira é uma indústria. 80% dos trabalhadores eram mulheres. E a creche, ao que depois de uns dias do bebê ter nascido, era debaixo da banca das mulheres conservadoras. Tudo o que isso significa. Não? Anos e anos. Portanto, o aparecimento de creches em Setúbal vai ter um impacto muito grande. E eles são determinados e são dinamizadas portanto, através deste Secretariado da Ação Social. Mas também tem uma animação portanto, cultural em que há vários grupos da cultura portuguesa que eles trazem e animam sessões. Portanto, é uma intervenção muitíssimo portanto, grande na cidade de Setúbal. Outro dos protagonistas que vos falei há bocado é o jornal Notícias de Setúbal. Este jornal, portanto, era o jornal portanto, da Igreja Católica, portanto, mas que com o Cónigo João Alves vai ter portanto, um novo rumo, se quiser. Diz, estás a ver? É a minha miopia, só. Se vejo melhor. O Cónigo João Alves escolhe para dirigir o jornal o João Moura, o Dr. João Moura, portanto, que é um médico da cidade, já quase a fazer 100 anos, ainda é vivo, João, já podemos falar com ele, e o padre, portanto, Zacarias. E é claro que com estes dois homens, e particularmente com o padre Zacarias, a dar um dinamismo enorme portanto, a este jornal, que passa a ter uma centralidade muito grande portanto, na cidade e também, mais uma vez por isso, começa a ser perseguido muito em breve. O administrador do jornal, por acaso era irmão do Carlos Lopes, é vivo, possivelmente também pelo Cássio Lopes, dizia-me que não houve nos últimos anos, eu não me lembro bem, nos últimos anos, antes do 25 de Abril, de 71, 72, não houve um único número de jornal que não fosse censurado pelo coronel da censura com o lápis azul. E para terem uma ideia, mas isto há coisas muito curiosas, não deixei para esta história. O João Moura vai para Setúbal, portanto, nos anos 50, portanto, ele é médico, e relatórios da PIDE, nos primeiros momentos, antes de ser diretor do jornal, são encómios, uma pessoa fantástica, brilhante, católica, e depois os relatórios da PIDE começam a dizer é um indivíduo, portanto, mesquinho, perigosíssimo, e há dezenas de relatórios que falam dele. Mas eu nunca soube, foi eu que lhe mostrei os documentos, porque a PIDE, a certas instâncias, não chegam. E possivelmente o Cónigo João Alves nunca sonhou, não é? Que era tratado desta maneira, tanto pela PIDE, porque o João Moura não sabia. Eu mostrei dezenas de relatórios, ele não sabia de que era tratado a um indivíduo manhoso, das coisas. E claro, portanto, perigosíssimo, das viagens que faz. Portanto, para vermos também, havia
havia alguma capacidade de ação por parte dos católicos, mercê de toda a história anterior. É fantástico como é que o João Moura, e há dezenas, o Carlos Lopes, preso, mas também foi chamado várias vezes, e outros católicos que tinham, não tinham uma centralidade tão grande na cidade de eram chamados ao posto da Pida, e houve pessoas que estiveram lá presas 24 horas, interrogadas, isto e aquilo. O João Moura nunca foi à polícia política, e esta também é uma direção que não deixa de ser interessante. O último espaço aqui que vou referir, portanto, é a Galeria Coldex, que é uma sociedade anónima, em que os acionistas são todos católicos, há várias dezenas, subscrevem ações de escudos, de mil, etc. E que tinha um projeto, era claro, é também apadrinhado, não é de inimizar diretamente pelo Câmara de João, mas ele veio com simpatia para ressaltar novas fotografias na inauguração. Tem um projeto de papelaria e também um projeto de tipografia. Isto, desde logo, tem grandes desconfianças por parte da polícia política e não vai durar muito tempo esta cooperativa, porque há um livro que é publicado, vai ser apreendido, portanto, pela PIDE, que é um livro também um bocado destartado, jovem, mas na altura aquilo foi um pretexto para aprender o livro, tentarem fechar a cooperativa, mas esta cooperativa, portanto, era muito semelhante àquilo que existia, portanto, noutras iniciativas, portanto, dos católicos, portanto, em Lisboa, portanto, no Porto, que vocês, portanto, conhecem bem, portanto, era uma tentativa de reprodução, sei lá, das chamadas, portanto, Praga, que já tinha sido Praga, onde havia outras, portanto, era inspirada, portanto, nesta. E os tipos de experiências editorial, do ponto de vista editorial, portanto, era, exatamente, e era ao mesmo tempo, portanto, uma papelaria, portanto, que daria, portanto, um espaço de visibilidade e de abertura, portanto, dentro da cidade. Bom, só para terminar, dos outros apontamentos, evidentemente que a situação política nos últimos anos de 25 anos vai se radicalizando e um dos exemplos desta radicalização tem a ver com a prisão destes dois padres, o padre de Andares Vedras e o padre, portanto, de Palmela. Eles são presos, o padre de Andares Vedras, portanto, é preso porque o padre Fanhais estava ligado já na altura, portanto, ao Luar, e conheci companheiros de seminário. Tenho umas malas, posso guardar umas malas, portanto, lá na igreja, que vou receber. Claro, com certeza. E então ele guarda, portanto, as malas na sala da catequese e, passado, portanto, uns meses, a polícia política vai lá e essas malas tinham explosivos. É claro que, nessa altura, o padre Canhais já estava em França, não é? O padre de Andares Vedras, portanto, nunca não teve nenhuma acreditou na boa fé da dispensável. Era um popular, que era popular audicionista, mas ele próprio era um elemento, portanto, que nas próprias missas, mais de uma vez, sofreu, portanto, à guerra, e, portanto, deixou, portanto, é preso. Mas o que é interessante aqui é a solidariedade, portanto, que existe em todo o espaço paroquial de Setúbal. Quase todos os elementos de padres e a começar pela hierarquia, o próprio portanto, cônego, acreditam na inocência, portanto, e fazem tudo para os libertar. Evidentemente, distanciando-se naturalmente qualquer possibilidade, portanto, de haver em relação a esses malas com os plásticos,
que existiam, mas sempre com uma solidariedade tanto muito grande, e isso, depois há uma declaração do Padre Palhares, que vai levar, portanto, a uma libertação deste padre. Uma coisa. É mesmo. Uma situação semelhante. Isso é uma baixa assinada, é mesmo uma coisa assim. Isto aqui é uma baixa assinada. Um aspecto semelhante ocorre com o padre de António Correia. Já há bocado não li uma. Lembrei-me agora que, a propósito do padre António Correia, portanto, já vai tentar as declarações do padre, portanto, do Lobato, que também ficou surpreendido com tudo isto, e ele dizia, portanto, o Cónico era um homem, portanto, muito firme, mas nunca falava tanto em política nas suas intervenções. E o padre António Correia foi aluno dele, e foi ele que o trouxe para Palmeiras. Disse-me na entrevista, eu, tantos anos convivi com ele, nunca ouvi uma palavra contra o regime de Salazar ou de Caetano. A intervenção dele era uma intervenção tanto social, nunca ouvi. Era possível tanto que fizesse, que eram amigos, não é? Tanto como um elo de universidade, tanto muito grande. Isto para vermos o que é que tem, portanto, a presença, a dimensão e as desconfianças, portanto, da PID e aquilo, portanto, que era feito e as ligações que se tentavam, portanto, estabelecer. É muito curioso, portanto, são muito curiosas essas declarações. Mas o padre António Correia, portanto, é um processo tanto semelhante. Ele era amigo como é que se chama, portanto, aquela família, os católicos tanto progressistas, Moita. Exatamente. Portanto, a Conceição era muito amiga dele, portanto, e um dia diz-lhe, olha, preciso de me guardes os papéis, mas não os abras. Não é coisa que não pode dizer ali. E ele pensou, portanto, que era mais uma vez ligado às atividades dos católicos em Lisboa, dos católicos progressistas, e guardou-os no sacrário, perto disso, porque éramos um portanto, pequeno, e deu ordens aos caseiros, olha, se a Conceição de Avieta pode levar estes documentos, mas é a única pessoa a quem pode. Mas isso, o que é que era aquilo? O pacote tinha notas do assalto que as brigadas revolucionárias tinham feito. E claro, portanto, ele é preto, mas aqui o que é interessante, o que é muito interessante é que esta prisão vai desencadear, portanto, um processo impressionante de solidariedade. Um abaixo-assinado com 1.100, agora não sei se são 1.100, são 1.200, portanto, assinaturas. Estamos a falar de paróquias tanto rurais, que em todas as missas são lidos comunicados de solidariedade com o padre António Correia, e uma das coisas que mais impressionou, e com isto estávamos a conversar um bocado, é que ele disse-me que chegaram a existir pessoas que tiveram 2 e 3 dias a aprender a assinar o seu nome, analfabetas, para poder assinar o baixo-assinado. Que não deixa de ser impressionante. Bom, e isto, são alguns dos aspectos que nesta minha investigação trouxe à luz do dia desta intervenção impressionante numa cidade como Setúbal nos anos anteriores, portanto, ao 25 de abril. E agora, digo, quiser,